18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7, dando sequência agora na programação da Mix, com o programa 18 horas. Estamos juntos até as 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na Mix. Gente, é muito fácil para você participar e interagir com a gente aqui no programa 18 horas. Você pode mandar uma mensagem lá no nosso chat no YouTube, digita lá no YouTube, na barra pesquisar 18 horas news e já vai cair direto aqui nas nossas imagens, transmissão ao vivo em tempo real para você no YouTube, né, Karime? Exato, acompanha o programa ao vivo na live do YouTube, manda sua mensagem de texto, fala a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e vale também a sua sugestão de assunto. E para tudo, segue a gente lá nas redes sociais. No @ 18 horas news. 18 horas. Trânsito. E a gente começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas para acompanhar o movimento do trânsito da volta para casa. Agora em Manaus, 6 horas e 3 minutos. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. A gente está aqui pela Bola do Coroado para acompanhar como é que está a movimentação desta volta para casa. A gente acompanhou da Alameda Cosme Ferreira, desde lá das proximidades da Feira do Coroado. O trânsito está bastante carregado. Isso nos dois sentidos é um movimento intenso de veículos. E também pela Bola do Coroado, essa rotatória que liga várias vias, como a Efigênio Salles. Aqui pelo local a rotatória está tranquila, tem boa fluidez. Já para quem vai seguir, quem vem da Rodrigo Otávio aqui para acessar a Bola do Coroado, tem um trânsito congestionado bem nessa saída da Rodrigo Otávio. Agora, para quem vai acessar a Efigênio Salles, o trânsito é bastante carregado com muitos veículos aqui pela via. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Atenção, você motorista por aplicativo de carro, moto ou taxista, a partir de agora começa, né, Karime? Aquele momento que as pessoas podem contribuir, podem participar desse concurso, gente. Você pode enviar pra gente um WhatsApp pra gente agora de 30 segundos, não exagera, pro nosso WhatsApp, que é o 99312-1007, e já manda ali a sua resposta pra essa pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. A Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem, é o nosso combinado, gente, só valem os áudios que você mandar hoje. A partir de agora, aqui, a partir das 6 da tarde até as 7 da noite, no programa 18 horas, né, Kenneth? Exatamente. Se você não ganhar hoje, não desanima. Amanhã tem mais, né? Se sextou, quem sabe você pode ser um dos escolhidos, né, gente? Nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Manaus vive um alerta com o aumento dos incêndios. Só nesta quarta-feira foram 29 ocorrências ao longo do dia. E nas redes sociais, os moradores relataram dificuldade para conseguir contato com os bombeiros. Eu fui atrás de respostas para saber se houve uma instabilidade nas linhas e como as equipes estão lidando com essa demanda. Eu, Nathalie Moraes, te conto tudo aqui no 18 horas. Eu, André Meirelles, explico os detalhes da operação da Polícia Federal realizada aqui em Manaus na manhã desta quinta-feira, que prendeu o Wellison dos Santos Alvarado. Ele é apontado pelas investigações como chefe do núcleo logístico do Comando Vermelho no Amazonas. Imagina praticar esporte nesse calor debaixo do sol forte das 2 da tarde. Foi exatamente essa situação que gerou polêmica nas redes sociais e acendeu um alerta sobre os cuidados necessários ao praticar atividades físicas em períodos de altas temperaturas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia mais importantes, a partir de agora para você que sintoniza a 100,7. No programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto de 2026.
Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o programa 18 horas falando sobre a operação da Polícia Federal aqui na manhã desta quinta-feira, aqui em Manaus, que prendeu o Welison dos Santos Alvarado. Ele é apontado como chefe do núcleo logístico do Comando Vermelho no estado do Amazonas. A polícia investiga uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro. A investigação revelou uma estrutura que usava aviões, pistas clandestinas, embarcações e veículos para transportar drogas a partir da Amazônia para outros estados. A gente consegue perceber essa escalada do crime organizado nesses maquinários, nessa infraestrutura que eles têm disponível, né, Karime? Sem dúvida. E segundo as investigações, o Welison, ele passava a maior parte do tempo no estado do Rio de Janeiro, onde ele vivia. Ele enviava essas ordens e também coordenava atividades do grupo criminoso no estado do Amazonas. Ao todo, 10 pessoas foram presas. A operação é da Polícia Federal e também do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas. Foram apreendidos 31 veículos, gente, avaliados em 3 milhões de reais, além de aviões, joias, dinheiro e armas. A polícia bloqueou mais de 7 milhões de reais em bens. E entre os bens atingidos estão pelo menos 2 centros comerciais no bairro Novo Aleixo e no Tancredo Neves, ambos aqui na nossa capital amazonense. E essa operação acontece em 8 estados, além do Amazonas, também no Tocantins, Roraima, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Santa Catarina. Ou seja, o que a gente falou, né? Sempre fala aqui, né, Kennedy? Essa operação só comprova que o estado do Amazonas é corredor de drogas, de entrada e escoamento da droga para o restante do país. A gente, com certeza, né, são notícias que a gente tem dado aqui nos últimos anos, aqui no 18 horas. Bom, essa operação comprova isso. E o repórter André Meirelles, ele acompanhou o assunto e traz os detalhes para a gente dessa operação que aconteceu hoje aqui no Amazonas, em Manaus e mais 8 estados brasileiros. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Centros comerciais, imóveis, embarcações e empresas de fachada em Manaus foram usados por uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho para lavar dinheiro do tráfico interestadual de drogas. Segundo a Polícia Federal, o grupo movimentou mais de 35 milhões de reais e investiu parte do valor em bens e empreendimentos na capital amazonense. A informação foi divulgada nesta quinta-feira durante a Operação La Máquina, que foi deflagrada pela Polícia Federal e pelo GAECO do Ministério Público do Amazonas. A ação mira integrantes da organização suspeita de transportar drogas da Amazônia para outras regiões do país. Segundo a Polícia Federal, depois de obter o dinheiro com o tráfico, o grupo usava diferentes estratégias para dificultar a identificação da origem dos recursos. Entre as práticas estão o uso de empresas de fachada, depósitos e transferências fracionadas, além da movimentação de dinheiro por terceiros. Os integrantes também teriam comprado bens em nome de pessoas que não eram as verdadeiras proprietárias. A organização investiu em diferentes setores. Os investigadores identificaram a compra de imóveis, veículos, embarcações, centros comerciais e outros empreendimentos em Manaus. 2 centros comerciais ligados ao suspeito ficam nos bairros Novo Aleixo, na Zona Norte, e Tancredo Neves, na Zona Leste da capital. A Justiça determinou o sequestro desses bens e de 31 veículos, avaliados em cerca de 3 milhões de reais, além do bloqueio de aproximadamente 7 milhões e 700 mil reais em ativos financeiros. A investigação também revelou como a droga chegava a outros estados. O grupo usava aviões de pequeno porte, pistas clandestinas e pilotos próprios para transportar os entorpecentes a partir da região amazônica. A organização tinha pessoas responsáveis pelo financiamento, contratação e pilotagem das aeronaves, além da manutenção e do abastecimento. Depois de chegar aos destinos, a droga era armazenada e distribuída por via fluvial e terrestre. A Polícia Federal identificou ainda indícios de que pelo menos uma aeronave teve a identificação adulterada. Durante as investigações, a PF realizou uma interceptação aérea na região de Tefé, no interior do estado. Os investigadores também identificaram o desaparecimento de uma aeronave durante um voo próximo à fronteira com a Venezuela, em circunstâncias compatíveis com um possível acidente aeronáutico.
A Operação La Máquina mobilizou mais de 100 policiais federais para cumprir 13 mandados de prisão preventiva, 26 de busca e apreensão e 4 medidas cautelares. Até a última atualização desta reportagem, 10 pessoas haviam sido presas. Entre os presos está o Wellington dos Santos Alvarado, apontado como chefe do núcleo logístico da organização no Amazonas. Segundo a Polícia Federal, ele passava a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, de onde enviava ordens e coordenava as atividades do grupo no estado. A reportagem tenta contato com a defesa de Wellington, que informou que só vai se pronunciar sobre o caso depois de ter acesso ao inquérito. O nome da operação faz referência a uma expressão usada pelos investigados em conversas interceptadas para se referir às aeronaves utilizadas no transporte das drogas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Roubos, guerra e seca aumentam a pressão sobre o transporte fluvial no Amazonas. O levantamento do Instituto Combustível Legal aponta redução aos roubos do produto nos rios da Amazônia no primeiro semestre do ano. Mas o desafio ainda é muito grande, Karine. Pois é, Kenneth, estamos falando aí da questão dos piratas dos rios, mais um problema grande na segurança pública do estado do Amazonas. E é bom destacar, tá, que essa diminuição dos roubos foi porque as empresas particulares, elas investiram muito dinheiro em segurança pública, em segurança privada para poder circular nos rios do estado do Amazonas sem serem roubados, né? É a única forma de evitar. Exato, já que a segurança pública não oferece, né, toda essa segurança, né, essa situação de transporte sem roubos nos rios do estado do Amazonas. A repórter Odineia Araújo, ela traz os detalhes pra gente. Então, Odineia, pelo visto, navegar na Amazônia não tem um dia de trégua, não é isso? Não mesmo, viu? O roubo de combustíveis em embarcações na região norte caiu 34% no primeiro semestre desse ano. Até aí tudo bem, a notícia é boa. Foram cerca de 330 mil litros roubados contra 500 mil no mesmo período de 2025. A queda é positiva, mas aí o problema está longe de ser resolvido, viu? O Amazonas concentra 55% dos ataques de piratas registrados entre 2020 e 2026. É bom que se diga que a segurança das rotas melhorou graças ao investimento alto em segurança particular feito pelas empresas. E aí, o custo de navegar na Amazônia continua subindo. A guerra no Oriente Médio e a alta do petróleo, por sua vez, já pressionam o preço do diesel, que representa até metade dos custos do frete fluvial. Para piorar, a seca reduz a profundidade dos rios, aumenta o tempo das viagens e diminui a quantidade de carga transportada. Ou seja, no Amazonas, a conta chega pela água. Entre piratas, diesel caro e rios rasos, o risco é o frete subir e o impacto sobrar para quem mora no interior e depende dos rios para receber comida, combustível e outros produtos, não é? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Manaus está em alerta, Karine, para o aumento dos incêndios. Isso daí já é algo que a gente está convivendo diariamente, né? E os números têm assustado. Só nesta quarta-feira foram 29 ocorrências e o número de ocorrências também tem gerado outra preocupação. Nas redes sociais, moradores relatam dificuldades para serem atendidos pelo telefone, além da demora para o Corpo de Bombeiros chegarem aos locais desses incêndios. Essa tem sido aí uma reclamação recorrente que a gente lê nas redes sociais, né? E, enfim, para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com a repórter Nathalie Moraes, ela que está acompanhando o assunto desses incêndios pra gente aqui no 18 horas. Então, Nathalie, boa noite. Gente, quase 30 incêndios, 29. Ontem foram registrados 29 incêndios num único dia. É um número realmente grande. Como é que tá a estrutura do Corpo de Bombeiros? Eles falaram que estão fazendo algum tipo de logística, de
de reorganização para atender esses chamados, que, é claro, tendem a aumentar, porque a gente só está no começo desse nosso inverno amazônico, né? E outra, um número muito maior que o ano passado, ou seja, eles vão precisar se reorganizar para atender todo mundo, não é? Realmente, Karime, muito boa noite para você, para o Kennedy e a todos os ouvintes. É um número bastante expressivo, né, que a gente vem registrando aí nos últimos dias. Só essa semana, em Manaus, já foram mais de 100 incêndios residenciais, fora os incêndios em áreas de vegetação. Como você adiantou, Karime, só na noite, né, entre o início da tarde e a noite, a gente teve mais de 12 incêndios, mas no total, na quarta-feira, foram mais de 29 incêndios. E aí, quando foi na noite de ontem, acho que muita gente que estava ali acordado ainda nas redes sociais pensou, o Manaus que tá está pegando fogo. Manaus pegou fogo, toda está pegando fogo, porque a gente tinha incêndios simultâneos acontecendo em residências, em áreas de Santo vegetação, Antônio, Cidade de Deus, Adrianópolis. Exatamente, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Centro-Sul, aqui da nossa capital. E aí, com isso, Karime, começou a aparecer ali nas redes sociais muitas reclamações de pessoas de várias zonas da cidade reclamando que não estavam conseguindo falar com o Corpo de Bombeiros, mas eles não confirmaram nenhum tipo de instabilidade na linha, Karime, né? Realmente é só uma demanda que, segundo os bombeiros, vem aumentando dia após dia, né? A gente teve ocorrência de vegetação na Cidade de Deus, a gente teve também ocorrência em área de vegetação na Colônia Terra Nova, a gente teve nessa quarta-feira incêndio em área residencial no Adrianópolis, no Tarumã. Então, realmente são diversas ocorrências que têm demandado ainda mais do trabalho do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas. Para falar um pouco mais dessa alta demanda, a gente vai ouvir agora a fala do comandante do Corpo de Bombeiros. Eu estou falando aí do Orleilson Muniz. Ontem, por exemplo, nós tivemos 29 ocorrências registradas e atendidas de incêndios aqui na capital, fora os incêndios no interior. É importante frisar que o Corpo de Bombeiros ele expandiu bastante, está em todo o sul do Amazonas, e é muito importante que a população participe dessa conduta de prevenção. Você tem um papel fundamental para evitar que esses incêndios aumentem cada vez mais. Primeiro, muita atenção na sua rede elétrica, né? As redes elétricas mal dimensionadas, elas contribuem muito para o surgimento de incêndios, no sentido de que a princípio, quando você utiliza aquele T sobre T, liga ali vários equipamentos, se o circuito não estiver bem dimensionado, pode acontecer uma sobrecarga e a partir daí iniciar um incêndio. Então é importante que você faça a manutenção adequada. Outra coisa, não deixe crianças em casa sozinhos, né? A criança, ela naturalmente vai brincar ali com isqueiro ou fósforo, acender velas e próximo de sofá ou cortina, isso tudo pode iniciar. Outra coisa, nós recomendamos que você não manipule equipamentos que gerem fagulha, o fogo dentro de casa, em hipótese alguma, tais como equipamento de solda e qualquer outra coisa. Você vai até o fato de fazer um churrasco ali no quintal, e isso pode gerar um incêndio. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes do programa 18 horas. A gente ouviu aí a fala do comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas. Inclusive, né, tem uma lei vigente aqui em Manaus que é proibido, Karime, fazer a queimada de qualquer tipo de lixo, folhas, entulhos. Além de você ser multado, você pode ser preso por conta disso. Você está colocando em risco a vida de muita gente. A gente está no momento onde realmente o solo está muito seco, a umidade está muito alta, a temperatura tem elevado dia após dia e as autoridades têm alertado. A gente ouviu aí na fala do comandante agora que até mesmo quando a gente for fazer aquele churrasquinho no fim de semana, assar aquele peixe, a gente precisa redobrar os cuidados, né? Porque uma fagulha ali numa folha seca pode acabar ocasionando sim um incêndio. E assim, os números realmente chamam a atenção, porque se a gente comparar com o mesmo período até agosto do ano passado, de 2025, a gente teve uma alta de mais de 89%.
19%. Né? Só nos primeiros dias de agosto já foram mais de 133 registros de chamados só na capital. Então, assim, se a gente somar o interior como um todo, os números realmente eles chamam muita atenção. Mas, assim, essa semana tem sido, assim, de uma forma muito assustadora. E aí eles, inclusive, reforçaram, Karime, por mais que algumas vezes possa apresentar uma certa instabilidade para você esteja com dificuldade, não deixe de ligar. O capitão diz que às vezes, né, a pessoa pensa, não, viu um incêndio ali em área de mata, a Karime já ligou e já fez essa denúncia e você acaba não ligando, ninguém liga, o fogo se alastra e quando os bombeiros chegam no local, realmente já se tornou um incêndio de grandes proporções e fica muito difícil você contornar tudo isso. Então, mais uma vez, a gente reforça para a população do Amazonas, o número para o Corpo de Bombeiros é o 193, como explica aí o Orleilson Muniz, ele que é comandante dos bombeiros. Incêndios de vegetação. Ontem nós tivemos, inclusive, um grande incêndio em uma fábrica de colchão na Zona Leste e são incêndios que misturam incêndios em edificações e incêndios em vegetação. Então, toda hora o CBMAN está atendendo aqui na capital incêndio de vegetação e incêndios diversos. Portanto, reforço, né, os números, eles estão em uma ascendente, ou seja, dia após dia, esses números estão aumentando e é preciso que todos nós nos envolvamos, tenhamos a consciência de que nós estamos num período crítico para evitar aumentar esses números. É importante entender que nós estamos espalhados em toda Manaus, mas a população ela tem um papel fundamental nessa prevenção. 18 horas. Agora sim, Karime, né? O comandante reforça pra gente o número de contato para qualquer situação de emergência, qualquer situação de registro de fogo. É muito importante a gente reforçar que tem gente tentando apagar o fogo e você acaba colocando a sua vida em risco. Então, em qualquer situação, ligue para o 193, como explicou Orleilson Muniz. Pode ser mais de uma vez. E outra coisa, para ligar para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Às vezes a pessoa liga para o SAMU, liga para algum número de celular ou liga para a própria Polícia Militar, que ainda vai ter que ligar para o Corpo de Bombeiros. Então, a conduta correta é ligue para o Corpo de Bombeiros que o socorro vai chegar rapidamente. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? Inclusive na tarde dessa quinta-feira, a gente já voltou a registrar incêndios em área de vegetação, dessa vez lá na região do Viver Melhor, no Lago Azul, zona norte, aqui da nossa capital. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, né? E até o início, até o fim da tarde de hoje, eles estavam ali no local para fazer o resfriamento da área, para evitar que novos focos de fogo, né, acabassem se espalhando. A gente não teve ainda informações do que de fato teria, né, motivado mais um novo incêndio registrado no fim da tarde dessa quinta-feira, mas os bombeiros realmente permanecem lá na região acompanhando toda essa situação para evitar que novos focos possam surgir ali na área, Karine. Muitíssimo obrigada pelas informações e é 193 o telefone do Corpo de Bombeiros. Ligue, insista, porque é o que parece, a demanda está maior do que a prevista, do que a esperada, com certeza maior do que a do ano passado, então a gente tem que ligar e insistir mesmo. Muito obrigada. Vale reforçar também, Karime, que não pode fazer trote de jeito nenhum, gente. Nesse momento, todas as equipes estão mobilizadas para atender o máximo de ocorrências possível e quando você emite uma informação falsa, você mobiliza toda uma equipe para o local de uma ocorrência e quem sabe esse incêndio pode acontecer em outro lugar que precisaria de uma atenção especial, infelizmente não tem por conta de um trote, então é muito importante a gente ter cuidado com esses trotes, porque podem sim acabar com uma vida, cara. Exatamente. Muito obrigada, Kennedson Paz, agora em Manaus, 6h25. Você está ouvindo 18 horas. Agora, gente, imagina fazer esporte nesse calorão, debaixo de sol forte, do sol das 2h. Pois é, foi exatamente essa reclamação que um pai fez nas redes sociais. Ele publicou um vídeo criticando a Federação Amazonense de Futebol sobre o horário escolhido para o jogo do Campeonato Amazonense Sub-20. Detalhes. Sub-12, cara. Sub-12. E detalhes, são
são crianças, né? Os sub-12 são crianças que fazem lá e estão competindo. Com certeza, Karime, é algo realmente sacrificante. 2 horas da tarde? Meu Deus do céu, eu não toparia não. Se fosse meu filho, eu não deixaria ir, pois não. É. E olha só, gente, esse pai, ele fez um vídeo fazendo duras críticas ao presidente da Federação Amazonense de Futebol, o Ednailson Rosenha, que depois também usou as redes sociais para poder se pronunciar, dar a versão dele. E aí no post ele afirma que determinou a mudança nos horários dos jogos e que até poderia suspender o campeonato por causa do calor extremo. Ou seja, era o óbvio, né? Claro, lógico, é o óbvio. O fato, Kenneth, é que o assunto levanta uma questão. Em meio a esse calorão, quais os cuidados precisam ser tomados para proteger crianças que praticam esportes? Quem traz pra gente mais informações sobre o assunto é Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Então, é difícil, né? Cada vez pior a questão do esporte, ainda mais com calorão. Boa noite, conta mais pra gente. Muito boa noite para você, Karime. Partida de futebol infantil que deveria ser só diversão acabou chamando a atenção pelo risco à saúde das crianças. O jogo aconteceu no último domingo, em um dia muito quente e seco, com recorde de calor às 2 da tarde, um dos piores horários para exposição ao sol. O pai de um dos alunos, que não teve o nome divulgado, criticou a escolha do horário e questionou a falta de cuidado com a exposição dos pequenos. 2 horas da tarde, jogo das crianças, sub-11. Isso é uma falta de respeito com as crianças no campeonato amazonense. O presidente da federação não vem aqui jogar esse horário. O horário que ele vai jogar aqui, ó, 2 horas da tarde. Vai. 2 horas da tarde. Rosenha, vem, sai da tua casa, Rosenha, vem jogar esse horário aqui. Manda o teu filho vir jogar esse horário aqui, ó. Isso é desumano. É por isso que a Federação Amazonense tá desse jeito. Isso é desumano. 2 horas da tarde, uma criança jogar nesse sol quente de 40 graus. E esse alerta vai muito além do futebol. Quando uma criança fica exposta ao sol forte por muito tempo, principalmente praticando atividade física, o corpo pode perder muito líquido e ter dificuldade para controlar a temperatura. O resultado pode ser desidratação, queimaduras solares e até insolação. E outro detalhe, o dano causado pela radiação ultravioleta é cumulativo, ou seja, aquela exposição excessiva que parece apenas um desconforto pode contribuir ao longo dos anos para problemas de pele e aumentar os riscos relacionados ao câncer de pele. Por isso, quando o assunto é criança praticando esporte ao ar livre, prevenção é fundamental. O médico Francisco Viana recomenda que a exposição ao sol deve ser em horários apropriados, além do uso de proteção adequada. A exposição solar sem proteção é muito perigosa para as crianças, podendo causar queimaduras, desidratação, insolação e aumentar o risco de câncer de pele no futuro. Isso acontece porque a pele infantil é bem mais fina e sensível que a dos adultos. Para proteger os pequenos, evite o sol entre as 10 da manhã e 4 da tarde, use protetor solar adequado, cobrir com chapéu, boné, usar roupas UV e ofereça água com frequência. E a mensagem principal é simples: criança pode e deve praticar esportes, mas não precisa pagar o preço da diversão com uma exposição desnecessária ao calor extremo. Escolher um horário mais seguro, garantir hidratação e proteção contra o sol são atitudes que fazem toda a diferença para que o esporte continue sendo sinônimo de saúde e não de risco. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E você já mandou o seu áudio? Ainda não? Para, né? Dá aquela estacionada e manda agora o seu áudio de até 30 segundos aqui pro WhatsApp da Mix, que é o DDD 92-99312-1007. E responda a pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Participe e manda aquele áudio caprichado, tá, gente? Você sabe que sempre de segunda a sexta-feira, aqui no programa 18 horas, o motorista por aplicativo de carro ou moto ou taxista vai ganhar 40 litros da gasolina Ativa Max da Atem. Participe, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, antes de você dar a parcial do trânsito, o transporte coletivo aqui de Manaus vai ter alteração temporária de itinerário, isso nos dias 14, 15 e 16 de agosto. Conta mais pra gente.
É isso mesmo, nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto, isso por causa das interdições programadas nas avenidas Brasil, Coronel Teixeira, para o avanço ali das obras do Complexo Viário Passarão. Karime, Kennedy, boa noite para vocês, para o ouvinte. E essas interdições vão acontecer das 7 da manhã às 6 da tarde, e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, vai organizar desvios para garantir a circulação dos ônibus e reduzir os impactos no trânsito ali da Zona Oeste. Nos dias 14 e 17 de agosto, durante essa interdição da Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, no sentido da Ponta Negra, as linhas 001, 016, 118, 122, 123, 126, 127, 128, 130 e 211 vão seguir pela Coronel Teixeira no sentido São Jorge e vão fazer o retorno na rotatória em frente ao supermercado Carrefour, voltando depois para o sentido Ponta Negra. Já nos dias 15 e 16, a interdição da alça da Avenida Brasil, que dá acesso ao São Jorge, vai mudar o trajeto das linhas 001, 010, 123, 450, 675, 678 e 036. Esses ônibus vão seguir pela Avenida Brasil em direção à Compensa, fazer o retorno na rua Ribeiro Couto, acessar a via Arterial Norte, depois a rua Guanarapes e a Avenida Compensa até chegar ali à Avenida São Jorge, onde retornam o itinerário normal. Agora as linhas 120, 216 e 221, elas vão manter o trajeto a partir da Avenida Compensa. Nesses 2 dias, o mesmo desvio também vai ser utilizado por caminhões e outros veículos de grande porte. E atenção para quem usa também o transporte coletivo. Nos dias 15 e 16, as linhas que estiverem no desvio não vão parar em frente ao conjunto Iapuá, ali no Ministério Público do Amazonas, e nem no Porão do Alemão, na Avenida Coronel Teixeira, no sentido São Jorge. Então, a orientação do IMU é que os passageiros utilizem as paradas anteriores ou posteriores ao trecho interditado. Os agentes de trânsito vão estar ali nos postos de bloqueio e nos principais desvios para orientar motoristas e organizar o fluxo. As obras também do Complexo Viário Passarão seguem em andamento e as mudanças no transporte coletivo são temporárias, acompanhando aí o cronograma dos serviços. Então, lembrando, amanhã, sexta-feira, a partir das 7 da manhã, o dia inteiro, até as 6 da tarde, vai ter essa interdição nessa via que segue direto ali para Coronel Teixeira, de quem vai no sentido Ponta Negra. Não vai ter mais esse acesso. Para isso, quem está vindo da Avenida Brasil vai ter que retornar ou em frente ao DB ou em frente ao Carrefour para quem vai acessar o sentido Ponta Negra. Então fica esse alerta aí para os motoristas. Enquanto isso, a gente segue falando do trânsito na capital amazonense. Dentro da normalidade, o trânsito para o horário, esse horário de pico, nas principais avenidas aqui da capital amazonense, como a Djalma Batista, a Constantino Neri, também a Humberto Calderaro, a Avenida Brasil, todos esses locais, trânsito, embora carregado, com muitos veículos na via, com trechos de lentidão, mas para dentro do horário agora de pico, o trânsito segue sem nenhuma alteração. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito boa noite novamente para você, Karime, pro Kennedy, para todos os nossos ouvintes. Tivemos uma quinta-feira com aquele calorão típico amazônico, né? Bastante calor durante o dia e céu parcialmente ensolarado. E para a noite de hoje, a tendência é de um tempo mais fechado, com aumento de nuvens, mas sem sinal de chuva significativa. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 14 de agosto, sexta-feira, segundo o Clima Tempo. A sexta será mais um dia de calor intenso. O dia começa abafado, segue com muitas nuvens e algumas pancadas de chuvas rápidas e isoladas à tarde, e à noite o clima fica mais úmido e com temperaturas mais agradáveis. Resumo do termômetro. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 27 e máxima de 35 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 80%. 18 horas. E agora, gente, temos um ponto muito interessante, Karime, para os nossos ouvintes aqui do programa 18 horas, para aqueles nossos ouvintes que gostam de cinema. Você é o nosso convidado para uma sessão nos cinemas da UCI, para assistir aquele filme Acampamento Masma, Karime. É terror, viu? Essa é para quem gosta de terror. Então é exatamente isso. As 2 primeiras pessoas que pararem agora na frente, na porta da Rádio Mix, na rua Fortaleza 585,
no Andreanópolis, cada uma vai ganhar um par de convites para ir ao cinema. Afinal de contas, você é o nosso convidado, ok? Muito show. As 2 primeiras pessoas que pararem agora na porta da Rádio Mix, na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, levam cada uma um par de convites para o cinema. 18 horas. Política. Agora 6h36. Kennethson, me conta o seguinte, vamos pro bloco de cinema. Olha, bloco de política. Antes disso... já quer ir pro cinema, né, Karine? Eu gostei dessa, eu gosto de filme de terror. Show de bola. No cinema. Mas, Kennethson, antes da gente entrar no bloco de política, você foi numa ação hoje da prefeitura, não é isso? Exatamente, Karine Leão. Mais uma vez nós tivemos hoje, nesta quinta-feira, dia 13 de agosto, o Manaus que a gente cuida. E dessa vez o programa Manaus que a gente cuida está acontecendo lá no Parque Solimões, que fica naquela área ali do bairro Tarumã, bem próximo ao Campos Salles e bairro Riachuelo também, tudo fica naquela mesma extremidade. O que está acontecendo nesse momento por lá? Você que está precisando atualizar sua documentação em relação ao CAD único, você que está querendo uma casa através dos programas da Prefeitura Municipal de Manaus, você que está querendo regularizar qualquer uma situação em relação à IPTU do seu imóvel, você pode se direcionar até uma escola municipal lá no bairro Parque Solimões. Essa escola está atendendo toda a demanda da região, já tem várias equipes da Prefeitura Municipal de Manaus que estão por lá para orientar. Ali a escola fica bem na avenida principal do bairro Parque Solimões. Você vai ver logo de cara vários profissionais da Prefeitura estão por lá para orientar a população. E dentre o escopo dessa atividade no bairro Carime, tem pelo menos a revitalização de 15 novas avenidas lá no Parque Solimões, ou seja, vai haver o recapeamento dessas vias. No total já são mais de 30 que estão nesse processo também de recapeamento, mas o investimento para esse programa específico agora é de mais 15, ou seja, temos ali 45 ruas do Parque Solimões que serão revitalizadas. Também foi informado ainda há pouco sobre a questão das queimadas. A SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, que trabalha nessa parte de consciência ambiental, também está orientando a população naquela região em relação às queimadas, orientando a população para evitar essas queimadas e também ajudar a SEMAS a controlar e fiscalizar essa questão de queimadas. Lembrando que essa multa chega a mais de R$5.000, então a pessoa que ela for flagrada praticando essas queimadas irregulares, ainda mais durante esse período, época mais quente da nossa capital, essa pessoa pode ser multada. Também está acontecendo lá no Parque Solimões aquele mutirão de limpeza, onde a população pode tirar os entulhos de casa, podem tirar aquilo que eles já não querem mais, colocam pra rua, e nesse período de hoje até sábado vai haver essa ação da prefeitura, onde vai ser feita tanta parte de capinagem, vai ser feita a parte de limpeza urbana, e também existe uma notícia muito interessante em relação à questão da saúde. Nessa mesma base da prefeitura está sendo feita ali os atendimentos primários da questão da saúde, com testes rápidos. De lá você acaba já passando por uma consulta com um médico especializado e também já recebe logo também a medicação, Karime. Você também que gosta de plantinhas. Sim, você gosta de plantinhas, tem plantinhas ornamentais, tem plantinhas frutíferas que já estão em um tamanho mediano, já podem ser plantadas, também está sendo entregue de forma gratuita para toda a população lá do Parque Solimões. E além disso, uma notícia que também foi repassada hoje da CEMUSP, que é a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, ela já informou que o Parque da Lagoa, que fica ali bem próximo ao Parque Solimões, ele vai ser revitalizado. Então nos próximos dias vai haver aí essas novas informações de como é que vai funcionar essas obras. Já é praticamente um balneário da população ali local, mas que agora vai ter muito mais investimento para que a área fique tranquila e confortável para todos os moradores daquela região. Karime, começou na quinta-feira pela manhã e segue até o próximo sábado. Você que tem interesse de participar, só circular lá pelo Parque Solimões, pela avenida principal, que a galera da prefeitura já vai estar ali sinalizando, e você pode conferir todas as atividades e serviços oferecidos pela prefeitura no Parque Solimões. Karime. Perfeito, muito obrigada pelas informações, Kennethson Paes. Política.
Vamos lá, agora sim, política, Nathalie Moraes e Kennedson Paes. Nathalie, a gente teve um encontro entre o prefeito de Manaus, Renato Júnior, o governador Roberto Cidade, no meio a troca aí desses ataques de farpas entre grupos políticos, rivais e tal. Só que, é claro, são pessoas educadíssimas, apertaram, né, teve aperto de mão, sorrisos e tudo mais. Como deve ser, como manda o figurino. Nathalie, esse gesto pode ser visto apenas como cortesia ou também pode sinalizar aí uma tentativa de aliança, proximidade, afinal de contas, em ano eleitoral, nada é de graça, né? Será? Boa noite, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes. Inclusive, né, Kennedson, vale a gente reforçar que o Renato, o prefeito Renato Júnior, ainda não divulgou quem é o seu segundo apoio para o Senado. Então, terça-feira. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Né? Inclusive nada, né? Mas assim, a gente tá aí, não, vai acontecer. A certeza que o prefeito deu nessa última quarta-feira, durante a coletiva de imprensa, é que na terça-feira, dia 18, ele vai anunciar quem ele vai apoiar o segundo voto ao Senado. O primeiro ele anunciou na última semana, que foi o Eduardo Braga. Muita gente já ficou ali, como assim Eduardo Braga do lado do Omar? Mas aí, vamos voltar pro evento dessa quarta-feira, lá no Teatro Amazonas, né? Teve a despedida do Mauro Campbell, que agora assume, né, a vice-presidência do STF e assim... Do STJ, perdão. Então, assim, uma pessoa, né, do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil. E assim, é um motivo de muito orgulho para todos nós amazonenses ver um representante da nossa terra, né, chegar, né, galgar um caminho tão alto aí no judiciário. E ali, né, tinham diversas autoridades no palco do majestoso Teatro Amazonas e o governador Roberto Cidade chegou atrasado. Quando ele chegou, todas as autoridades já estavam ali posicionadas e é claro que ele foi cumprimentar e aí muita gente esperou por aquele momento dos cumprimentos para o governador Roberto Cidade com o prefeito de Manaus, Renato Júnior. E eles, né, de forma, né, muito madura, não só se cumprimentaram, como trocaram sorrisos, mas também não teve nada além disso, né? Muita gente esperava, será que eles vão trocar algumas farpas? Não, nada disso aconteceu, até porque não era momento para isso, mas logo em seguida, inclusive, teve aí o discurso do ministro Mauro Campbell, né? Inclusive, ele respirou fundo em vários momentos, né? Falou sobre tudo que marcou a sua despedida para a Corregedoria Nacional de Justiça, já que agora, né, ele vai aí para o STJ. Inclusive, a posse dele, Karine, já está marcada aí para o próximo dia 19 de agosto e ele deve ficar aí à frente, né, da vice-presidência do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil entre 2026 e 2028. Karime, antes de você passar aí a bola pro Kennedson, hoje a gente teve a visita da ministra dos Direitos Humanos aqui em Manaus. Inclusive, essa visita trouxe muita polêmica porque ela foi visitar alguns pontos e uma desses pontos que ela visitou hoje foi a casa da Guimar Feitosa, que acolhe ali jovens e adolescentes infratores. E ali durante, né, essa coletiva de imprensa com os jornalistas, ela foi questionada sobre qual o posicionamento do governo Lula para a redução da maioridade penal, já que ela estava ali, né, numa casa onde acolhe esses jovens, e ela disse que ela foi muito enfática ao dizer que o Ministério dos Direitos Humanos é contrário a qualquer proposta que possa reduzir a maioridade penal e que ela considera que a redução de idade para a responsabilidade penal não seria aí a solução para combater a criminalidade em todo o Brasil. Só para votar e eleger um presidente pode, né? Pois é, né? Agora... para decidir o futuro da nossa nação. Pois é, e eles podem votar e tem consciência. Aí essas pessoas têm consciência, têm maturidade para votar, para legitimar, para exercer o seu direito e dever de cidadão. Agora, na hora... é sempre para a família da vítima. Pois é, agora na hora de pagar, de responder pelos atos, por um crime hediondo, por um assassinato, um latrocínio, um assalto, não, tadinhos, né? São vítimas da sociedade. Direitos humanos só para um lado. É só para um lado. E a vítima, a família da vítima, que fique lá, né? Enfim, a própria sorte. Aí não dá, né, gente? Não dá para não comentar, não dá para não falar, não dá para achar isso absurdo. Vamos seguir aqui. Vamos falar de um outro absurdo. Um outro absurdo, isso que eu ia falar. Vamos agora falar de um outro absurdo. Isso é diretamente relacionado
relacionado à profissão de jornalismo. É o seguinte, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizando uma operação contra a fonte de um jornalista gerou, essa reação. E segundo relatos publicados pela imprensa, o incômodo entre integrantes da própria corte, ou seja, um jornalista fez pesquisa, apurou suas informações e fez uma matéria que não agradou o ministro Alexandre de Moraes. Aí, nesse caso, que desagradou pessoalmente ele falou, não existe mais essa história de não revelar a fonte. Não só tem que revelar, como também fez operação contra esse jornalista. Kennethson Paz traz pra gente os detalhes, enfim. Se isso não é censura, é o quê? Se isso não é censura, eu não sei o que é. Vamos lá, nesse novo normal, esse novo normal que a gente está vendo do Poder Judiciário, a gente pode dizer que essa falsa proteção da democracia, ela acaba infringindo aos próprios direitos constitucionais garantidos pela nossa Constituição, pelo inciso artigo 5º da nossa Constituição, que diz que todos nós somos iguais perante a lei. No entanto, não é o que nós temos nesse novo normal. Em novembro do ano passado, só para contextualizar para você essa situação, em novembro do ano passado, o jornalista Luiz Pablo publicou reportagem sobre o uso de veículos do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino. E essas imagens, elas foram divulgadas, onde mostrava esses veículos do Tribunal de Justiça do Maranhão na praia. Foi isso que ele acabou divulgando. E a Polícia Federal passou a investigar esse caso e sustentar a versão de que teria existido algo além da produção dessas reportagens. Segundo a Polícia Federal, a atuação ela teria como objetivo investigar o que teria provocado, sofrimento emocional, medo constante e perturbação do equilíbrio psicológico do ministro Flávio Dino. Isso por conta dessa denúncia do jornalista que apontou e comprovou que ele estava com o veículo do Tribunal de Justiça do Maranhão na praia. Ou seja, não inventou, foi comprovado, é fato. E aí, coitado, ele ficou instável. Ficou instável emocionalmente, alegou que estava sendo perseguido, alegou que estava realmente sofrendo ataques e até ameaças à família e de que estava sofrendo risco de morte assim com a família. Não sei por que a população do Maranhão se revoltou. Tanta coisa acontece no Brasil, né, gente? Ninguém ouve assim acusação de morte, mas enfim, isso foi o que a Polícia Federal mencionou. Sofrimento emocional, medo constante e perturbação ao equilíbrio psicológico. Se houve crime, é fato. Isso é um fato que precisa ser investigado. Se houve um crime, é claro que ele precisa estar nesse processo de investigação. Mas existe um outro ponto que merece ser tratado. Em março, o ministro Alexandre de Moraes autorizou ali a operação da Polícia Federal. Equipamentos do jornalista foram apreendidos e também periciados. E foi a partir dessa perícia que desse material que a Polícia Federal acabou encontrando qual que seria a identidade da fonte do jornalista, ou seja, o jornalista recebeu informações, foi comprovado que o jornalista não estava no local onde o ministro estava junto com a família e o carro do tribunal na praia, ele não estava por lá, ele recebeu essa informação dessa fonte privilegiada e aí ele divulgou aquela informação, trabalho do jornalista, ele conferiu se aquelas informações eram verídicas. E outra, ele não tem obrigação de divulgar essa fonte tem sim, merece sigilo, justamente por situações como essa. Com certeza, e a base da nossa democracia, o princípio da liberdade da nossa imprensa e de nós fazermos o nosso trabalho. Agora imagina, Karime, se nós não tivermos essa proteção, quem vai querer denunciar? Não, ninguém, vai ser uma imprensa linda, né? Vai ser só assessoria de comunicação. Exatamente, e aí o que aconteceu? Depois de todo esse imbróglio, gente, a partir desses dispositivos, a partir de toda essa situação, aconteceu que esses envolvidos, tanto o jornalista como também os demais envolvidos, agora estão sendo investigados pelo peso potente do Supremo Tribunal Federal. Toda a atenção do Supremo Tribunal Federal está focada nesse caso. Nossa, INSS pra quê? 129 milhões, não, pra enfim. Quê? Caro pra quê? Fraude disso, fraude pra quê, gente? Isso aí não quer dizer tráfico de drogas internacional rolando solto aqui no país, não. Mas o negócio é o jornalista e a fonte dele. Que feriu ali os sentimentos do ministro Flávio Dino. E aí o presidente Edson Fachin, ele também defendeu
ministro Flávio Dino defendeu de que realmente foi um ataque contra o ministro, defendeu ali o princípio da liberdade dos nossos juristas, dos nossos ministros, a segurança, e de segurança eles entendem, porque recebe grana pra caramba pela segurança, não apenas durante, mas também até depois que já se aposenta. Também tem segurança que o cidadão comum não tem em momento algum. A gente vai ouvir agora um pouco da fala do ministro Edson Fachin, do que ele cita em relação, ele defende o princípio da imprensa, não, o princípio de nós não revelarmos o sigilo da fonte, mas depende de alguns fatores. A gente vai ouvir o ministro Edson Fachin. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Ao longo dos anos, a jurisprudência da Suprema Corte realçou, como não poderia deixar de ser feito sob a égide da Constituição de 1988, a primazia que esses direitos têm dentro do arcabouço legal. A jurisprudência do Tribunal permanecerá íntegra e vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, e seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua o objeto da investigação, jamais à atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. O que ele quis dizer é que a atividade do jornalista não vai ser, especificamente investigada. No entanto, o crime cometido que eles alegam que houve é o crime de perseguição contra o ministro Flávio Dino. Em resposta, o ministro Alexandre de Moraes, ele também usou um tom bastante duro, Karime. Parecia que ele estava realmente combatendo o PCC no Brasil. Nossa. O crime organizado de modo geral, as Farc, todos os traficantes, os líderes do tráfico mundial aqui no Brasil. Ele defendeu que houve ali riscos concretos ao ministro Flávio Dino e afirmou que o STF vai continuar protegendo a nosso direito de sigilo da fonte. No entanto, desde que não afete nenhum deles. Karime, vamos ouvir agora o ministro Alexandre de Moraes. Cuja segurança foi colocada em risco real por uma organização criminosa, uma associação criminosa, conforme apontado tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. É uma prática ostensiva de vários crimes que estão sendo apurados, inclusive o crime de perseguição previsto no artigo 147A do Código Penal. Tanto a representação da Polícia Federal quanto o parecer da Procuradoria-Geral da República indicaram prova cabal de materialidade e fortes e concretos indícios de autoria criminosa dos investigados, sejam eles advogados, sejam eles jornalistas, apontando principalmente, e aqui é o mais importante, o liame subjetivo entre os executores das infrações penais, inclusive com repasse de dinheiro entre eles, ou seja, com repasse de dinheiro para a prática da divulgação de informações criminosamente obtidas. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. O Supremo Tribunal Federal continuará a garantir todos os direitos constitucionalmente consagrados à imprensa e seus profissionais. Apesar do ministro Edson Fachin afirmar que essa jurisprudência, Karime, de garantir o direito ao sigilo da fonte, ela permanecer intacta no Supremo Tribunal Federal, isso traz pra gente uma jurisprudência de que não. Exato. De que quando eles acreditarem que deve ser aberto, que a fonte ela vai ser revelada. Exato. Aí você imagina, em casos de corrupção, em casos de escândalos, que são informações verídicas, são informações que não são falsas, que realmente podem colocar pessoas que acabam usando de forma inapropriada o dinheiro público, essas pessoas vão se tornar impunes, porque daí vão alegar, não, utilizar essas informações de forma equivocada, ou então não foi de uma forma... então não valeu, vai ficar por isso mesmo. Esse assunto é seríssimo, é muito grave, abre esse precedente que você falou, porque apesar, o jornalista pode fazer a reportagem dele redondinha, completa, mostrar e comprovar por A mais B, mas pode chegar lá e falar, não foi bem assim, não é bem isso, e o pior,
E o alvo alegar perseguição. Exato, também, o alvo alegar perseguição e o pior, o jornalista agora sabe que tem essa censura, porque abriu esse precedente. Esse jornalista está sendo indiciado. A fonte foi revelada. Ou seja, um assunto sério, como você falou, um grande escândalo nacional de desvio de verba, de corrupção, um assassinato, um crime hediondo, as pessoas vão ficar com medo de falar. E um jornalista também vai ficar com medo de, apesar de ter todas as informações, para que eu vou noticiar isso? Acabar com a carreira. Que vai acabar com a minha vida. Eu vou ser indiciado. Para quê? Então, é gravíssimo o que está acontecendo, é muito grave o que aconteceu e abre vários precedentes. Vamos continuar acompanhando a situação para ver o que vai acontecer. Agora em Manaus, 6h56. Muito obrigada pelas informações. Bloco de Política com Kennethson Paz e Nathalie Moraes. E Nathalie segue aqui com a gente. Ela tem uma atualização a respeito da tragédia que aconteceu ontem, que 2 irmãos morreram carbonizados numa kitnet, não é isso? Aconteceu a audiência de custódia dos pais dessas crianças, não é isso, Nathalie? Exatamente, Karime, né? Esse incêndio que infelizmente acabou, né, tirando a vida dessas 2 crianças aconteceu na manhã dessa quarta-feira e hoje, né, agora há pouco a gente teve as informações de que a Sueli de Azevedo dos Santos e o Rodolfo Carlos Cavalcante Júnior, pais das 2 crianças que morreram durante o incêndio em uma kitnet no Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus, passaram por audiência de custódia hoje e receberam aí a liberdade provisória. Esse casal tinha sido preso após serem autuados por abandono de incapaz como resultado da morte, depois que os 2 filhos, uma criança de apenas 10 meses e outra de 3 anos, foram encontrados carbonizados dentro de casa, Karime. A justiça acatou aí que eles fossem liberados, né? Eles tiveram a liberdade provisória decretada. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa. 18 horas. 18 horas. É isso aí, agora sim, temos a vencedora do concurso, Alessandra Costa Bezerra, vencedora de hoje. Vamos ouvir o áudio que ela mandou. Oi, eu sou a Alessandra, eu sou motorista de aplicativo e todos os dias eu tô nessa rua levando as pessoas aos seus destinos e também garantindo o sustento da minha família. Então, nesse momento, para mim, o combustível é a nossa ferramenta essencial, né? Para estar nessa luta diária. E eu quero muito ganhar esses 40 litros de gasolina. Vai me ajudar bastante nesse momento, muito mesmo. Beijo! Beijo, Alessandra. Parabéns. Ó, enquanto a gente tenta entrar em contato contigo para conversar aqui com 18 horas, vamos saber como é que está a volta para casa. Vamos conversar com o repórter André Meirelles. Trânsito. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennethson, a todos que nos acompanham. Olha, R$700 mil em dinheiro vivo foram apreendidos pela Polícia Federal nessa quinta-feira aqui em Manaus. Essa foi uma ação que teve apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas. 2 homens foram abordados depois de um saque em espécie acompanhado aí pelos policiais. Com eles, além do dinheiro, foram apreendidos celulares, documentos e outros materiais que agora vão ser analisados. Segundo a Polícia Federal, no momento da abordagem não foram apresentados ali nenhum documento ou aquelas informações suficientes para explicar de imediato logo a origem e a destinação dos R$700 mil. Os 2 homens eles foram levados para a Superintendência da Polícia Federal aqui no Amazonas e essa investigação agora vai tentar descobrir de onde veio o dinheiro e para onde ele iria e quem seriam os beneficiários. A Polícia Federal também apura se os valores têm relação com desvio de dinheiro público, irregularidades encontrados ou outros crimes, e esse caso continua sendo investigado. Agora a gente traz a situação, agora sim, a atualização do trânsito aqui pela capital amazonense. A gente vai falar da Avenida Brasil, nas proximidades do viaduto Passarão, que na verdade, começa amanhã a interdição dessa via aqui nesse trecho, a partir das 7 da manhã até as 18 horas. Hoje segue normal, não tem interdição, mas a gente consegue observar que aqui nesse trecho, que amanhã vai ser interditado, no entorno das obras do viaduto Passarão, na Avenida Brasil, para quem segue no sentido da Coronel Teixeira, tem trânsito com excelente fluidez nesse momento. E também isso se repete com
Tem bastante veículos na via, na Coronel Teixeira, mas também o trânsito segue com boa fluidez agora. Boa noite. Boa noite, André Meirelles. Obrigada pelas informações. Agora sim, Alessandra Costa Bezerra, vencedora do concurso de hoje. Boa noite, Alessandra. Você escuta a gente? E aí, como é que foi a emoção de participar do concurso? Ai, maravilhoso. Eu tava muito ansiosa, já tem dias que eu venho tentando e tô muito mega feliz. Show de bola, Alessandra. Já conta pra gente qual que é o momento do programa que você mais gosta. Do trânsito, né? A gente que passa o dia todo nessa loucura, nas avenidas, correndo de um lado pro outro. Então, o momento do trânsito, pra mim, é o essencial e é o mais importante, que a gente acaba até desviando um pouquinho assim a rota e pegando uma rota mais suave e livre, né? Tá certo. E também fala pra gente um pouquinho da tua história. Quanto tempo você trabalha como motorista por aplicativo? Explica um pouquinho pra gente como é que é o teu dia a dia. Nossa, eu tô há mais de 7 anos nessa luta. Muitas corridas aí e como você falou, é uma luta, né, que a gente sempre em busca do melhor para nossa família. É difícil às vezes, é bem complicado, mas a gente segue aqui, lutando, acordando cedo, às vezes levanto e saio 4:30 da manhã, volto para casa só 9 horas da noite, passo o dia de um lado pro outro. Trabalha muito, hein? Luta. A gente tem que correr atrás, né? Verdade, tem que correr atrás do nosso ganhar pão, né? Com certeza. E agora manda um recado pra gente também, Alessandra, pros teus colegas, teus companheiros ali de profissão, que também estão participando e às vezes estão até querendo desanimar, mas vale a pena, né? Não desistam, pelo amor de Deus, continuem tentando, somos brasileiros, a gente consegue, uma hora a gente consegue, eu sou a prova viva que eu consegui e ganhei. Você mandou muitos áudios antes? Mandei, eu acho que uns 4 áudios. Mandou pouco, hein? Olha o pessoal aí. já mandou mais de 20 aí. Foi até pouco, Alessandra. Você tem sorte, menina. Sorte mesmo. Então, ia dizer que era sorte, né? Muito bom, muito obrigado, minha amiga. Boa noite pra você. Eu que agradeço, obrigada, sucesso. Valeu, tamo junto. Conversamos agora com a Alessandra, né, Karime? Ela que foi a ganhadora. Maravilha, foi ganhadora de hoje. Se você não ganhou hoje, não desiste. Olha aí, amanhã tem mais a partir das 6 da tarde, só aqui durante o programa da Rádio Mix, né, com a gasolina Ativa Max da Atem. Amanhã tem mais. É isso, Karime, 7 horas agora e 3 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Manaus tem enfrentado dias cada vez mais quentes. As ondas de calor ainda são um desastre negligenciado por muitas autoridades no Brasil. E elas já se tornam mais frequentes e intensas com a chegada do El Niño. 50 mil pessoas morreram vítimas de ondas de calor no Brasil entre 2000 e 2020. Isso segundo os dados do SUS de 14 regiões metropolitanas do Brasil. O número é 20 vezes maior do que o número de mortes por deslizamentos de terra no mesmo período. Esse tipo de desastre não tem o mesmo impacto de outros tipos de tragédias, pois não produzem imagens chocantes. O brasileiro acha que, por morar num país tropical, está acostumado com calor, mas isso não é totalmente verdade. O El Niño deve fazer que o ano de 2026 registre temperaturas excepcionalmente altas e já está favorecendo as ondas de calor, seca e os incêndios, com mortes inclusive aqui em Manaus. É um choque climático que afeta também a economia, com impacto sobre a vida de todas as pessoas. Todas essas experiências de desastres devem servir de lição para governos municipais, estaduais e federal. A população não precisa passar por esses problemas por falta de estratégia de adaptação climática dos gestores públicos. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo. Até amanhã. Boa noite, Kennedy São Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todas e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.